Olá, boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos tratar aí diversos assuntos, dúvidas enviadas pelos médiuns da nossa Casa Espírita Ser Luz, a respeito da Umbanda, Espiritismo, de toda essa ciência espiritual que toca a nossa mediunidade, os nossos orixás, os nossos trabalhos, as nossas liturgias e tudo mais. Boa noite, boa tarde, bom dia. E vamos às questões. Então vamos aqui à primeira questão. É a seguinte: existem registros negativos de encarnação passada no corpo mental inferior e no perispírito? Existem registros específicos para cada um deles? Gente, vamos lá. Então estamos falando aqui dos registros negativos, né, das encarnações aí passadas, no corpo mental inferior e no perispírito. Então, o que acontece? Eu estou notando que a maior parte de vocês, e na maior parte do momento, vocês estão separando esses corpos. Mas o que a gente tem que entender? Eu até toquei um pouquinho nesse assunto lá, mas vamos trazer com mais clareza. Gente, não há segregação. Não há segregação entre a matéria e o espírito, a não ser por meio das nossas ilusões. Não há segregação entre nenhum dos nossos corpos, a não ser por falsa compreensão ou por má compreensão. Então, assim, eu tô percebendo que às vezes quando vocês veem vídeos ou veem estudos, quando às vezes a gente, apenas de forma didática, a gente separa os corpos, vocês estão levando isso para a literalidade. Então, cuidado, não há separatividade entre nada o que é criado. Não existe. Então, assim, vocês têm que começar a pensar em corpo físico, duplo etérico, perispírito, mental superior, corpo búdico, tudo como um corpo só. Que ao vir se projetando nos planos mais densos, eles se tornam veículos da consciência nesse plano mais denso, mas jamais deixou de fazer parte de um todo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala dessa separação de 7 corpos sutis, a gente dá uma denominação diferente para cada um dos corpos, é simplesmente uma didática, tá? Uma forma ilustrativa. Do mesmo jeito, quando a gente fala de polaridades, né? O espírito como a polaridade da matéria. Mas o espírito sem a matéria, ele não tem evolução, ele não tem existência. E a matéria sem o espírito, ela se torna algo inerte. Então, assim, uma coisa não se separa da outra. Quando a gente divide, a gente separa, é para fins didáticos. Então, aonde ficam registrados, aonde ficam esses registros das nossas reencarnações, né? Elas fazem parte de um todo congregado nosso. Um todo congregado nosso. Então, quando a gente fala, assim, especificamente da apometria, que a gente vai fazer uma sintonia com o consulente, com o paciente, para fazer um tratamento dentro de um registro, pode ver que eu sempre enfatizo, na verdade, o que a espiritualidade ali, a hierarquia que está, na verdade, ali governando e liderando esse trabalho apométrico, eles fazem? Eles nos sintonizam naquela frequência daquele registro. E aonde está esse registro exatamente? Está no corpo integral do consulente, do paciente. Porque o que é gerado no meu corpo emocional começou na minha mente. Não está segregado. Ao mesmo tempo, o que passa pela minha mente automaticamente reverbera no meu corpo emocional. Então não tem como eu falar que está registrado em um corpo e não está no outro. Está registrado dentro dessa integralidade dos corpos sutis da pessoa. Sejamos nós médiums, sejam os pacientes e até dos nossos guias, porque eles têm os registros deles, né? Então o que a gente tem que entender é esse conglomerado. E quando a espiritualidade faz essa sintonização entre médium passivo, que vai dar a abertura ali, a passividade, né? Para fazer o acoplamento daquela PM, daquela personalidade múltipla, ou do obsessor até da subpersonalidade, o que a espiritualidade faz é captar a frequência que está esse registro e ali faz a conexão do médium com o consulente, com o paciente, põe ele na mesma vibração daquele registro. Aí o próprio... Vocês já devem entender um pouquinho dos arquétipos, né? Então é como se o próprio médium criasse ali um arquétipo, né? Ele empresta a personalidade dele, de certa forma, para que aquela outra personalidade tome a frente,
Vou corrigir. Ele empresta o corpo físico dele para aquela outra personalidade, porque dentro daquela PM, dentro daquela sub ou dentro daquele obsessor, ele tem uma personalidade registrada ali. Então é projetado. Então vocês imaginem que neste momento o médium é como se ele se tornasse uma tela em branco e o obsessor, a PM ou a sub, vai ser projetado por força do trabalho espiritual e dos guias superiores nessa tela mental do médium, gerando no corpo do médium as reações que aquele registro causa: pavor, medo, sufocamento, desespero, raiva, ódio, tristeza, solidão. Entendeu? Então é uma coisa muito assim, muito de conexão mais com a frequência. E obviamente aquela PM que vem, aquela sub que vem, ou aquele obsessor que vem, ele não anula a personalidade do médium. Isso é impossível. Isso é impossível. Não anula. Então, por isso, sempre vai ter um pouquinho do médium. Por isso que a gente fala que a dificuldade da mediunidade ostensiva de psicofonia ou de incorporação não é incorporar, mas é não tomar a frente, não atrapalhar a conexão. Ou seja, se eximir ao máximo, mas se anular não, porque isso é impossível. Isso é impossível. Então o que a gente busca? Passividade completa, não interferir e ser o mais fidedigno possível dentro do processo que está ali se manifestando, né? Seja de uma obsessão, de uma PM ou de uma sub. Ah, padrinho, mas como é que eu vou saber se é ou se não é? Desenvolva, estude, busque com verdade, com seriedade, porque o restante é com a espiritualidade. A partir do momento que a gente faz o que nos cumpre como dever, diante do bem servir, pode ter certeza que tudo só pode dar certo, tudo só pode dar melhor, o melhor possível. Então façamos a nossa parte e não nos preocupemos com essa questão. Mas voltando aqui só para a gente então aparar essa aresta, onde fica esse registro? Não diria para vocês que os nossos mentores superiores não sabem, mas eu diria para vocês que a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar que é o seguinte: esses registros existem, mesmo que eles tenham sido criados no passado, eles estão refletidos no presente, então a gente nem pode falar que eles estão no passado exatamente, porque eles foram trazidos, eles continuam aqui agora. Eles foram causados lá atrás, mas eles permanecem aqui hoje. Então, estão registrados nesse conglomerado que nós somos de corpos sutis, que na verdade, se a gente bem analisar, não é bem um conglomerado, é um só que se projeta, né, dos mundos superiores para os mundos inferiores, e em cada dimensão a gente vai dar um nome. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, que é o emocional também, né? E aí a gente vai para o mental inferior, depois o mental superior, e aí a gente vai. Deixa eu ver se eu falei tudo. Então, realmente, o registro aqui, se fica no mental inferior e no perispírito, sim, o mental inferior, gente, ó, memorize, o mental inferior ele faz parte do perispírito, tá? O que é o perispírito? Corpo emocional e corpo mental inferior, tá? Isso é o perispírito, que a gente chama também, não, enfim, vamos parar por aqui. Então, o mental inferior e o corpo emocional é o perispírito. Duplo etérico a gente chama de corpo, mas não é bem um corpo, tanto é que ele se dissolve, né? A gente perde ele só faz mesmo essa conexão. E o corpo físico, que é o que nós bem conhecemos, né? Eu lembrei uma coisa aqui interessante para a gente falar. É bom também vocês terem isso em mente, que o que acontece? Gente, para eu tocar a lei kármica, nós falamos um pouquinho, mas eu acho que vale a pena. Eu estou sentindo aqui intuitivamente que vale a pena a gente voltar nisso, que isso é uma chave para a compreensão de vocês. É muito importante que a gente compreenda que a gente está falando desses registros negativos, né? Então vamos focar porque a gente está tratando de desarmonia e apometria, as nossas casas é para trabalhar essas desarmonias, mas a gente nunca pode ignorar que existem os bons registros, as boas tendências, os bons sentimentos, tudo que a gente já interiorizou, que vai ao encontro da lei e não de encontro à lei. Então o que vai ao encontro também está registrado. Padrinho, o que é registrado como mau karma? Como é que isso se processa? Na medida da minha consciência. Lembra que a gente comentou num dos plantões anteriores? Então, uma coisa para ficar registrado na minha aura, no meu corpo áurico, no meu campo áurico, eu tenho que ter consciência, discernimento sobre aquilo. Porque eu só toco a lei no que eu já consigo discernir. Então, assim, é muito importante isso. Por que, por exemplo, aquele negócio, a mais será cobrada, a mais quem é dado, né?
Então tudo isso, existe uma lei por trás disso aí, que ela é inexorável e ela é perfeita. Então assim, Deus, Olodumaré, os orixás, nosso pai Xangô, só responsabiliza os responsáveis. Então do mesmo jeito, fazendo aqui uma comparação bem esdrúxula, mas bem clara, do mesmo jeito que uma criança de 3 anos de idade é incapaz de dirigir um carro e sair com um carro e tomar uma multa, do mesmo jeito ela jamais poderá ser responsabilizada por isso. Entendem? Então o que acontece? Então, se um espírito ele não é evoluído o suficiente para ter discernimento diante de alguma coisa, ele jamais vai ser cobrado por isso. Tá? O que acontece? As próprias experiências encarnatórias dele são projetadas pelos mentores superiores dele, de modo a ele experienciar o que precisa viver para gerar o discernimento. E o que é interessante a gente falar nesse momento de transição planetária que a gente está saindo, né? No mundo de provas, de expiações e provas, para um planeta de regeneração. Exatamente isso, que no planeta de expiação e provas, a gente está aprendendo a discernir o bem, o mal, o bom, o ruim, o justo do injusto, para o quê? Obviamente que isso vai ser, a gente vai continuar nesse discernimento, mas no mundo de regeneração, a gente vai mais para o lado da apuração desse discernimento. Então a gente sai mais do nível de compreender algumas coisas e passa mais para o nível de começar a viver sob bases morais mais bem desenvolvidas. Então assim, nessa transição planetária, Deus queira que nós tenhamos, né, o mérito, o beneplácito aí de continuar nesse planeta de regeneração. Então o que a gente acontece? Nós vamos aprofundar mais esse nosso discernimento, nós vamos ampliar mais esse nosso leque de discernimento sobre a lei, sobre o amor, sobre o bem, sobre o bom, sobre o belo, sobre o justo, sobre o Lodumaré, sobre os orixás, e ao mesmo tempo as nossas bases morais, elas vão ficando muito mais sutis. Então esse é o propósito e o projeto, né, um dos, né, dentre tantos, desse planeta, do novo ciclo, né, que a gente chama de nova era, ou planeta de regeneração. Então assim, para a gente passar para a próxima questão, a gente pode memorizar isso, gente. Existe uma relação precípua, intrínseca, entre o ato cometido e a condição de compreender esse ato. Entende? Esse registro ele só fica na nossa alma se eu tiver a mínima condição de discernimento sobre o que eu fiz, sobre o ato que eu fiz. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é ruim, se ele é justo, se ele é injusto, tá? Se ele é belo, se ele é horrendo. Então, enfim, se eu crio harmonia ou se eu gero desarmonia. Em mim, no mundo, no outro, no meio ambiente, não importa. Aí entra muito, eu acho que neste momento aí, essa questão da alimentação, né? Gente, isso está vindo para mim com muita firmeza, com muita força, sabe? Da nossa hierarquia espiritual do Ser Luz, sabe? Cuidem da alimentação de vocês. Porque assim, não tem mais como a gente ignorar que, olha, a grande maioria, a maior parte dos problemas que a gente tem de ódio, de vingança, de doenças, né? A pandemia do Covid são geradas pela alimentação carnívora. Não exatamente pelo ato de comer a carne, mas por todo o sofrimento que a gente gera nas cadeias, que a gente deveria estar cuidando delas. E a gente está utilizando ao nosso bel prazer, por puro capricho, para satisfazer o nosso paladar mórbido. Então aquela história, né? Então o que nós somos? Cemitérios ambulantes. Eu acho que essa palavra, essa frase é forte, mas ela diz muito. Mas assim, gente, é daqui para amanhã? Não, mas vamos começar a olhar para isso com mais cautela, com mais amor, olhar para os animais com mais amor. Vamos começar a nos questionar sobre esses nossos padrões de alimentação, porque não tem aquela história, me diga o que você come e eu te direi quem és. Porque também assim, né? Diga-me com quem andas e direi quem és. Diga-me o que você come e eu direis quem és. Porque tem muito a ver, né? Do que o nosso corpo é feito, com o que nós nos alimentamos. Isso diz muito do que nós compreendemos, do que nós vivenciamos, de qual é a verdade que nós carregamos. E nós que buscamos essa espiritualidade, esse discernimento mais sensível, mais sutil, não tem mais como a gente ignorar. Então comecemos, mesmo que seja gradualmente, mas que sabe, hoje eu não vou comer carne, 3 dias sem comer carne, antes dos trabalhos a gente já tem, né, esse costume na nossa casa, pelo menos 24 horas antes e depois, porque os trabalhos continuam. Então assim, é a gente fazer o exercício, não tem como a gente tomar consciência se a gente está ignorando, se a gente está negando ou se a gente está fingindo que não está vendo alguma coisa.
Então vamos olhar de cara mesmo, peito aberto, vamos falar, meus guias, estou aqui, eu quero aprender, eu quero entender esse propósito. E aí a gente vai entender também que isso é melhor pra gente, né? Porque é sinônimo de saúde, é sinônimo de uma mediunidade muito mais potente, né? No sentido saudável da potência. Porque quem não quer, né? Quem não quer ser um bom médium, um médium de qualidade, enfim, daqui a talvez algumas encarnações alcançar aí os níveis de Chico Xavier, quem não quer? Eu quero. Agora, para chegar até lá, eu tenho que começar a caminhar na direção, né? E assim, é irrefutável os fundamentos, as comprovações de que a alimentação carnívora não mais é necessária, como ela causa muito mal para nós mesmos. E se a gente for um pouco egoísta, né, para não querer falar dos bichos, vamos pensar em nós mesmos, porque faz mal para a gente, para a humanidade. A pandemia tá aí, né? Ok? Então a Luísa aqui fez uma colocação perguntando assim essa questão da alimentação carnívora, né? O quanto ela prejudica a nossa mediunidade, o nosso desenvolvimento, educação e até a ostensividade mediúnica, e também essa relação com o álcool. Eu vou falar para vocês, e eu tô falando da minha própria parte, não existe teoria nem conceito espírita sobre isso, mas para mim a carne ela é mais prejudicial, e eu vou tentar me explicar o porquê, né? O que eu acho. Porque a carne dos animais, os animais eles pertencem a um reino anterior ao nosso. Eu acabei de falar que tudo está muito conectado na natureza. Os nossos próprios corpos e nós também com o meio ambiente, com este planeta, com cada um dos animais, com tudo. Gente, a conexão ela é muito profunda. Por mais que a gente renegue, por mais que a gente não queira acreditar, a gente é muito mais uma unidade do que a gente poderia compreender neste momento. Então o que acontece? Exatamente pela proximidade das frequências vibratórias que um animal registra no seu corpo perispiritual, que ele começa a criar esse corpo ali, então por que a gente, vamos fazer uma comparação, por que a gente observa que os animais hoje têm as doenças que os seres humanos têm? Por que os seres humanos hoje têm as doenças que os animais têm? Porque está muito conectado, é logo uma cadeia à frente. Então o que acontece? Exatamente por isso eu acho que a alimentação carnívora ela é mais prejudicial. Não somente por toda essa similaridade de doenças entre esses corpos físicos, o nosso corpo físico e o corpo físico do animal. E aí se a gente for fazer uma comparação, vamos supor, o álcool. Tudo bem, ele começa a alterar e a degenerar alguns centros de forças, os meus próprios neurônios, a minha questão locomotora, de percepção, tudo isso. Mas ela faz isso. A carne, ela traz todo um contexto, que vamos supor, alimentação rotineira com a carne, né? E essa tal da bebida. Não, eu bebo socialmente. Eu tô falando da pessoa que bebe socialmente, que toda semana e tal, ela bebe um pouquinho, mas tá bebendo. Ou seja, na corrente sanguínea dela, o tempo inteiro, tem esse excesso de álcool. Porque o álcool tem um limite que ele é até saudável pra gente, né? Mas passou disso, é insalubre. Já a carne não. Eu nunca ouvi, nunca li, nunca estudei nenhuma literatura, nem espírita e nem espiritualista, que são diferentes, que fale que a carne é saudável. Então, assim, é muito estranho isso. Já a bebida, vamos supor, vamos falar da bebida utilizada num trabalho nosso? É utilizado o éter, às vezes quando é igual a gente fala, o médium deu um gole, e ali o Exu, enfim, a entidade que for fazer o trabalho, faz todo o trabalho. Isso não é insalubre. Agora, comer um pedaço de carne vem com a vibração dela. Pode fazer mal ao médium? Não. Eu acho que é o seguinte, o médium tem que ter mais poder do que isso que ele está ingerindo, para transmutar e tal. Mas a gente não pode ignorar que uma dose de bebida, né, e um pedaço de carne, qual que traz mais fluidos deletérios? Quais que traz mais miasmas? Quais os que traz mais registros que podem se impregnar no nosso perispírito? Tirem as conclusões de vocês. Entende? Então, assim, o que a carne carrega, toda a dor, o sofrimento, tudo que o animal passa, desde antes de eles nascer, né? Desde o momento da gestação, da geração, gente, é muita coisa. Só se a gente ignorar o sofrimento de um ser desse, para poder querer nos convencer de que não tem mal comer um pedaço de carne. Né? Nesse sentido que nós não estamos morrendo de fome
Porque assim, na hora, isso, inclusive existem alguns estudos espiritualistas que falam a respeito disso. Se um ser humano está a ponto de perder a vida por inanição, por falta de alimento, e existe uma vida animal, aí sim torna-se lícito sacrificar essa vida animal para preservar a vida humana. Entendeu? Aí se torna lícito. Mas assim, isso está muito além da nossa compreensão, porque tem muita coisa a ser julgada e ponderada nisso aí. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Que então, na minha percepção, a carne, ela sempre é mais prejudicial. Eu não estou falando da pessoa que é um alcoólatra e não estou falando de uma pessoa que come carne todo dia, 3 vezes por dia. Eu estou falando das pessoas que comem hora ou outra, que eu acho que ainda a carne acaba prejudicando mais, principalmente nessa relação com a nossa mediunidade, né? Nesse sentido do que a carne traz de fluidos, de miasma, sabe? Inclusive, há trabalho de magismo, vamos ser bem abertos e bem sinceros aqui, que não são de Umbanda, que se utilizam da carne. Será por quê? Afinidade. Afinidade. Tá? Só pra gente, então, avaliar e empoderando ao longo dos nossos estudos aí.